Olá pessoal, eu sou o Albert Leveik, CEO da Neo Assist, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre traição com vocês. Assunto bem polêmico, né? Eu não vou falar exatamente de assuntos amorosos, relacionamentos amorosos, mas eu quero fazer um paralelo sobre a nossa vida particular, a nossa vida amorosa com nossa vida como profissional de atendimento ao cliente, de relacionamento. Como que a gente pode comparar uma traição num casamento, num namoro, com uma traição de um cliente nosso mudando para um concorrente, por exemplo? Isso é bastante comum e eu acho que eu vou pegar alguns exemplos da nossa vida real para poder passar para vocês como vocês devem agir para não serem traídos pelos clientes, porque não tem sensação pior do que ver o nosso cliente indo para o concorrente, né? Um dado super importante que eu vou falar para vocês: o cliente só nos trai quando nós erramos com ele. A gente diz assim que geralmente numa traição, num relacionamento amoroso, os dois lados têm culpa, né? E eu acredito muito nisso. Não só o lado que trai, mas o lado que é traído também. Eu acredito muito mais ainda quando a gente fala de um relacionamento profissional. Eu vou dar 3 dicas básicas para vocês de como a gente tenta minimizar esse tipo de traição por parte do cliente e muitas vezes até evitar. Primeiro indicador que eu quero passar para vocês: honestidade. Sejam honestos com os clientes de vocês. Quanto mais honestos vocês forem, menos traição vocês vão ter. Todas as empresas têm algum problema, todo mundo em algum momento falha no produto ou falha no serviço. O cliente, ele até espera isso, ele sabe que nenhuma empresa é perfeita, mas a gente tem que ser honesto com o cliente e falar a verdade. Se erramos, seja honesto e conte para o cliente por que você errou e como que você vai arrumar aquele problema. Honestidade é a base de qualquer relacionamento, seja ele profissional, seja ele pessoal. A segunda dica que eu vou dar para vocês: saber escutar melhor o cliente. Às vezes a gente está lá, a gente tem uma central de atendimento, a gente recebe e-mail, chat, telefone, começa a chegar um monte de demanda do cliente, um monte de reclamação, e a gente vai absorvendo aqueles dados vão entrando dentro da operação e a gente não faz absolutamente nada, a gente simplesmente responde para o cliente que a gente recebeu e morre ali mesmo. Saber escutar dentro de uma central de relacionamento é absorver aqueles dados, entender a reclamação do cliente e promover melhorias dentro da empresa para que aquilo não aconteça de novo. O cliente, na verdade, quando ele reclama pra gente, a primeira coisa que ele está fazendo é dando uma consultoria de graça, né? Porque ele está indo lá e apontando um erro nosso, um problema nosso. Isso é super importante, mas ele quer que a partir do momento que ele indique um problema, indique alguma coisa que não está funcionando direito na nossa empresa, que a gente corrija. Muito mais do que receber mimos, presentes, chocolate, o cliente, ele quer simplesmente que a gente corrija aquele processo. E aí, fazendo até um paralelo na nossa vida pessoal, né? A pessoa que eventualmente trai a esposa, trai o marido, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou dar um presente, eu vou resolver assim. O presente talvez amenize naquele momento o problema. Só que o problema, ele só vai ser resolvido quando a pessoa mudar de comportamento. Então é isso que a empresa precisa fazer. A partir do momento que ela erra, ela tem que ouvir o cliente e resolver o problema e resolver aquele processo ou produto para poder atender melhor o cliente. Terceira dica que eu vou dar pra vocês pra gente tentar minimizar mais ainda essas traições. Sabe aquela frase: quem não dá assistência perde pra concorrência? Isso é real no mundo dos negócios também. Eu não tô falando de assistência técnica, claro que isso também é importante, mas a assistência que eu tô falando aqui é vocês realmente terem uma central de atendimento que funcione, que esteja em todos os canais que o cliente queira estar, que seja uma central muitas vezes proativa no sentido de poder receber demandas e dar um retorno para o cliente sem que ele espere aquele retorno. Todo cliente que tem assistência minimamente desejada, ele vai continuar comprando da sua marca e vai continuar fiel à sua marca. Por fim, o que eu gosto de falar e fazer o principal paralelo aí ao casamento, para quem é casado há muito tempo, para quem namora há muito tempo, sabe que você precisa todo dia surpreender o seu parceiro ou a sua parceira, né? Isso é uma coisa comum. Senão o negócio cai na rotina e em algum momento a gente está falando de um relacionamento que está fadado à morte até. Isso também é real num relacionamento entre uma empresa e um cliente. A empresa precisa constantemente surpreender aquele cliente, constantemente ser proativa, trazer novidades, ações e fazer coisas diferentes para que aquele cliente se sinta cada vez mais bem atendido pela empresa e se sinta cada vez mais valorizado pela empresa. Isso é fundamental. Espero ter ajudado vocês. Aqui embaixo tem o link dessa matéria, se vocês quiserem ler um pouquinho mais. Em breve eu venho com mais novidades sobre esse tema. Também eu adoro fazer esse paralelo entre relações pessoais e relações profissionais, porque eu acho que a gente consegue aprender muito com isso. E deixa seu comentário, deixa sua dúvida, seu elogio, sua reclamação também. A gente pode discutir um pouquinho mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado e a gente se vê em breve.